Oi, gente, tudo bem? Me chamo Elaine Vanzin, sou estudante de Medicina Veterinária e eu, juntamente com a Juliana Dami, iremos apresentar um trabalho sobre teratologia animal. Antes de começar esse trabalho, é importante a gente entender o que é a teratologia, que não é nada mais e nada menos do que o estudo das anomalias no desenvolvimento de fetos ou embriões. O termo ele também pode ser usado em relação a defeitos congênitos em fetos que podem resultar de fatores genéticos ou ambientais, como é o caso que vai ser mostrado no nosso trabalho. É um estudo importante para entender as causas dessas anormalidades e como elas podem ser prevenidas. E o artigo que a gente traz hoje como base de estudo é sobre a influência da exposição à radiação no atraso do crescimento fetal em macacos japoneses selvagens após o acidente de Fukushima. Esse artigo vai trazer para a gente alguns estudos sobre teratogenias em primatas. No ano de 2011, em março, aconteceu um acidente na central nuclear de Fukushima, Daiichi. Um acidente que expôs muitas pessoas e animais selvagens a materiais radioativos. Com isso, a fim de proteger as colheitas, desde 2008, a população de macacos japoneses dessa cidade vem sendo gerida. Dentre todos esses anos, vários estudos já foram publicados sobre os efeitos da exposição à radiação na saúde dos macacos japoneses, em Fukushima, que é a primeira população de primatas selvagens do mundo a ser exposta à radiação devido a um acidente nuclear. Já temos dados hoje publicados que mostram que baixas doses de radiação podem afetar o desenvolvimento fetal em humanos e animais selvagens após a exposição à radiação, como em Hiroshima, Nagasaki e Chernobyl. Especificamente, nos macacos japoneses de Fukushima, foi observado que o peso corporal e o tamanho da cabeça em relação ao comprimento cabeça-nádega foram significativamente menores em fetos concebidos após o acidente nuclear. Mas, no entanto, ainda não se sabe exatamente como essa exposição à radiação afeta o desenvolvimento fetal desses macacos. Nessa imagem, a gente traz para vocês os níveis de contaminação do solo por concentrações de rádio césio, que é medida por becquerel metro quadrado, a unidade de medida usada para a gente medir radioatividade. E a distribuição de tropas de macacos na cidade de Fukushima, que são os contornos irregulares em azul. Então, a gente pode perceber que esses macacos eles tiveram contato tanto em regiões com baixas e altas concentrações de rádio césio. Para chegar aos resultados obtidos, ao todo foram usados 6 materiais e métodos diferentes, dentre eles animais e ética, mães e amostras musculares, fetos, medições de radioatividade, taxa de dose de exposição relativa e estatísticas. Então, após o estudo ser aprovado, foi aplicado as diretrizes do Comitê Institucional de Cuidado e Uso de Animais da Universidade de Nippon. Também, entre os anos de 2008 a 2020, carcaças de macacas japonesas foram coletadas e divididas por gestação, de pré e pós-acidente. Também foi coletado informações sobre peso, comprimento e índice de gordura dessas macacas. Já os fetos foram removidos do útero durante a necrópsia e foram medidos peso, comprimento cabeça-nádega e tamanho da cabeça fetal. A concentração de radiocésio foi medida em mães que engravidaram após o acidente e a taxa de radiocésio foi estimada pela ferramenta ERICA, usado a dose total na mãe como indicador de taxa-dose relativa ao feto. Além disso, foram realizados testes estatísticos para comparar as medianas de peso, comprimento e índice de gordura das macacas, assim como o comprimento cabeça-nádega fetal, peso corporal e tamanho da cabeça antes e após o acidente dos fetos. Já sobre os resultados obtidos, como falamos anteriormente, foram coletados e analisadas informações sobre os macacos japoneses em Fukushima, incluindo peso, comprimento e índice de gordura das mães, e o comprimento cabeça-nádega, peso e tamanho da cabeça dos fetos. Essas informações elas foram divididas, então, em 2 grupos, antes e depois do acidente nuclear de Fukushima. As estatísticas mostraram que não houve muita diferença significativa no peso, comprimento e índice de gordura das mães antes e depois do acidente. No entanto,
O crescimento dos fetos ele tendeu a ser mais lento após o acidente. Já a análise de regressão linear mostrou para a gente que o peso corporal e o tamanho da cabeça dos fetos estavam positivamente associados ao comprimento cabeça-nádega e ao comprimento do corpo da mãe, e negativamente associado à taxa de dose de exposição à radiação. Esses valores mostrados para a gente, eles indicam que a taxa de dose de exposição relativa teve uma associação negativa significativa tanto com o peso corporal fetal quanto o tamanho da cabeça fetal, indicando que quanto maior a exposição à radiação, menor o crescimento relativo do feto. Então, o que a gente pode trazer de discussão, sobre esse estudo, sobre esse artigo? O estudo todo, ele analisou a relação entre o crescimento fetal e os diversos fatores em macacos japoneses selvagens que foram expostos à radiação durante esse acidente nuclear, certo? O único fator que se associou negativamente ao crescimento relativo foi a taxa de dose de exposição relativa, que é uma medida de exposição à radiação. O estudo ele se torna pioneiro ao mostrar para a gente como que a radiação pode afetar o crescimento fetal em animais selvagens. E os resultados eles sugerem para a gente também que se a exposição à radiação for reduzida, o crescimento relativo dos fetos pode voltar aos níveis de pré-exposição. No entanto, a concentração de césio radioativo nos tecidos musculares dos macacos tem diminuído ano após ano desde o acidente, sem redução adicional após 2016. Isso torna difícil prever quando a taxa de crescimento retornará aos níveis anteriores ao do acidente. O estudo mostra para a gente que o comprimento da cabeça nádega e o comprimento do corpo da mãe estavam positivamente associados ao crescimento fetal. No entanto, a idade materna, a paridade e o sexo fetal não foram significativamente relacionados ao crescimento fetal. Os autores desse estudo, eles destacam que não foi possível obter dados detalhados sobre a idade exata das mães e a sua história de paridade, o que pode ter afetado os resultados, Além disso, não foi possível obter dados sobre o peso materno pré-gestacional e o ganho de peso durante a gravidez, que são fatores conhecidos por afetar o peso ao nascer. Então, o que podemos tirar de conclusão deste trabalho e deste estudo? O estudo todo, ele avaliou fatores maternos, como a gente viu, e fatores fetais também, por análise de regressão múltipla para identificar fatores associados ao peso corporal fetal e ao tamanho da cabeça fetal, em relação ao comprimento da rampa coronária. Porém, os resultados revelaram para a gente que apenas a taxa de exposição relativa teve associação negativa significativa com o crescimento relativo do peso corporal fetal e do tamanho da cabeça fetal. Mas é importante a gente ter em mente que a taxa de exposição relativa é uma medida relativa de conveniência nesse estudo. Até porque a dose de exposição real deve ser superior à taxa de exposição relativa, porque é provavelmente a exposição mínima para o feto. Já a taxa exata de doses de exposição fetal precisa ser esclarecida em estudos futuros. Por hoje é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e muito obrigada!